Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos terminando nosso semestre, né? Em meio a essa pandemia que assolou o mundo inteiro, né? Estou gravando essa aula hoje para o pessoal do primeiro semestre A, nossa última aula remota, pois houve, como vocês já bem sabem, uma antecipação no encerramento do calendário escolar, e tanto que eu tive que antecipar a M2. Os senhores, com certeza, hoje é dia 27, né, os senhores devem estar elaborando a M2, que eu acabei optando por fazer novamente um trabalho de pesquisa relacionado ao assunto que está incluído no nosso plano de ensino, que é a evolução das cartas constitucionais brasileiras. Eu vou encaminhar depois um texto para os senhores a respeito do assunto, mas eu pedi que os senhores fizessem uma pesquisa que, inclusive, de um assunto que é muito fácil de ser encontrado, né? Então, o levantamento das constituições. Em relação às nossas aulas, se vocês acompanharem, queria que os senhores fizessem isso, tivessem esse hábito de acompanhar o plano de ensino que os senhores recebem, de cada uma das matérias, e verificarem se todos os assuntos foram discutidos mesmo, né? Então, o último assunto que consta no nosso plano é o poder constituinte, que nós começamos na aula passada. Inclusive, eu fui alertado por alguns colegas dos senhores, né, que o vídeo seria cortado no final. Motivo pelo qual eu vou começar, vou falar novamente, desde o começo, em relação ao poder constituinte, né, o poder constituinte originário. Houve um corte no vídeo que eu não percebi e acabei postando para os senhores. De qualquer forma, esse é o último assunto do nosso plano de ensino. A gente encerra aqui. Infelizmente, não foi possível o retorno das aulas presenciais, né? E nisso a gente já discutiu bastante, né? Que embora as aulas remotas não substituam as aulas presenciais, eu percebi que os senhores acompanharam atentamente tanto os vídeos, a gente consegue perceber o acesso aos vídeos, né? Os textos encaminhados pelos senhores, as respostas aos exercícios, né? Então que houve um empenho muito grande dos senhores, né? Espero que os senhores continuem assim, né? E se Deus quiser, no próximo semestre nos encontraremos novamente, e se Deus quiser também presencialmente, né? Todos estamos ansiosos, estou aqui trabalhando em minha casa, né? Gravando essas aulas na minha casa, evitando ao máximo a exposição, até que isso, a gente sabe que não vai ser superado, mas pelo menos seja amenizado, né, o risco de contágio. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos encerrar o assunto poder constituinte, e com isso a gente encerra o nosso semestre em relação à teoria geral do Estado, né? Então nós falamos do poder constituinte, começamos a falar na aula passada, e eu vou voltar do começo, né? O que seria o poder constituinte, né? Na verdade, seria o exercício da soberania popular pelo povo, né? Através do chamado poder constituinte, que é o poder de elaborar a Constituição. De quem é o poder, a gente já sabe que é do povo, né? O Estado existe pela própria vontade do povo, né? E nós sabemos das democracias, a que é factível é a democracia representativa. Não é possível a chamada democracia direta, naquela em que o povo é chamado a todo momento para tomar as decisões, né? Porque a eleição dos nossos representantes, né? E a Constituição seria a norma base desse Estado, a que estabelece as diretrizes básicas do Estado. E quem elabora a Constituição? É o povo, através do chamado poder constituinte. O poder constituinte, ele é dividido em poder constituinte originário, ou poder constituinte de primeiro grau, poder constituinte derivado, poder constituinte derivado decorrente e o poder constituinte difuso, tá? Então vamos falar sobre cada um deles e vocês vão entender. Primeiro, o poder constituinte originário, ou também conhecido como de primeiro grau, né? Ele, na verdade, é esse poder de elaborar uma primeira Constituição ou uma nova Constituição. Então, os senhores devem estar fazendo hoje aí, esses dias, o trabalho de pesquisa das constituições, né? Então, inclusive, há uma certa divergência de quantas constituições nós tivemos, se foram... Então, alguns autores sustentam 7, outros 8, alguns chegam a falar em 10
Como assim, professor? Vocês pesquisando vocês vão entender. Então, nós teríamos 7 se não considerarmos a emenda 1 de 69 como Constituição. Se a considerarmos como uma nova Constituição, alguns autores consideram a emenda 1 de 69 como uma nova Constituição, tantas foram as alterações proporcionadas na Constituição de 67, nós teremos 8 daí. E ainda assim nós tivemos também 2 Constituições provisórias, né? Em relação aos movimentos revolucionários de 1891, né? E a Constituição de 1930. Então foram constituições provisórias. Então, se considerar essas constituições provisórias, ainda teríamos 10. Mas a opinião mais aceita hoje é que tivemos 8 constituições, né? Então, o poder constituinte originário é esse que faz uma nova Constituição. Ele que é o inicial, que ele elabora. Então, a Constituição de 88, vamos utilizá-la como exemplo aqui, ela foi elaborada pelo poder constituinte originário. E ele tem suas características, né? Então, o povo, é o titular desse poder constituinte originário, né? Trata-se de um poder de fato, porque ele não está amparado a nenhuma regra jurídica anterior. Ele não encontra nenhuma amarras no sistema anterior. Até um exemplo interessante, né? Hoje a nossa Constituição proíbe a pena de morte, né? Isso está expresso no artigo 5º, isso é uma cláusula pétrea, quer dizer, não pode nem ser alterada essa regra. Mas vejam bem, cuidado com esse exemplo aqui, porque há uma certa divergência doutrinária, né? Quando eu digo que não há limitação ao exercício do poder constituinte originário, ele não encontra juridicamente nenhuma limitação, eu posso até dizer, se amanhã ou depois o povo resolveu fazer uma nova Constituição, falar, não queremos mais a Constituição de 88, essa não é suficiente, e uma nova Constituição pode surgir assim, através de um momento consensual, né, na sociedade, como foi em 88, né, havia um movimento nesse sentido, uma nova Constituição, fim da ditadura, ou pode surgir até mesmo de um movimento revolucionário, né, de força. Então, esquece aquela Constituição, fazemos outra. Então, essa nova Constituição não vai encontrar nenhuma amarra no sistema jurídico. Então, eu posso dizer, se amanhã depois resolvemos fazer uma nova Constituição, essa nova Constituição pode, inclusive, estabelecer a pena de morte. Vocês entenderam? Então, ela seria a inauguração de um novo Estado, de um novo momento, uma nova Constituição, que não encontraria nenhuma regra limitadora. Então, por isso que a doutrina costuma citar como características do poder constituinte originário o fato de ele ser inicial, porque ele está inaugurando um novo Estado, novas regras, sem olhar para trás. Óbvio que isso não acontece sempre, alguma coisa é repetida, né, numa nova Constituição, né, a separação dos poderes, etc, aqueles princípios democráticos, né. Ele, além de inicial, ele é soberano, porque ele busca a força em si mesmo, na força do povo, de elaborar as suas regras, né, não ficando vinculado a nenhuma regra jurídica anterior. E ele é incondicional, ilimitado, que aí está relacionado ao próprio fato de ser soberano. Ele não encontra limitação em nenhuma outra regra anterior. Então, o fato da Constituição anterior, por exemplo, proibir a pena de morte, não é um limitador ao novo poder constituinte. Ok? Então, as características são inicial, soberano, incondicional ou ilimitado, tá? Ok, então a gente já sabe que o poder constituinte originário é aquele que faz uma nova ou uma primeira Constituição que vai reger aquele Estado. Ok? Então, agora essa nova Constituição, e aí é importante, ela pode ser alterada. Aliás, ela deve ser alterada. Porque você não imagina que a evolução da sociedade, até para dar um exemplo, se a cada evolução social fosse necessário fazer uma nova Constituição, você imagine que a complexidade que seria isso. Daí porque, aí a gente usa até como exemplo a nossa Constituição de 88, há possibilidade e necessidade de alterações futuras, até para que ela possa se adequar a essas novas realidades sociais, né? Daí porque eu pego o artigo 60 da Constituição, peço que os senhores deem uma lida, artigo 60, que diz assim, a Constituição poderá ser emendada
mediante proposta dele. Daí temos todos os requisitos. Nós vamos estudar no momento adequado a questão da possibilidade de emendas, como é feita, as limitações dessas emendas, as cláusulas pétreas. Mas vejam, a própria Constituição está dizendo que ela pode ser alterada. Daí surge a expressão poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado. Por que derivado? Porque ele deriva do originário. O próprio poder constituinte originário, ao elaborar a Constituição, falou: olha, eu sei que algumas alterações deverão ser feitas, de forma que eu vou estabelecer quais são essas alterações que podem ser feitas. Então ele concede a possibilidade de alteração. A isso nós chamamos de poder constituinte derivado, que nada mais é do que a possibilidade de elaborar emendas à Constituição. Ok? É lógico que essas emendas têm todo um regime jurídico próprio, né? Existem aí limitações materiais, circunstanciais, que nós vamos estudar no momento adequado. Mas o poder constituinte derivado, ele está relacionado a uma Constituição rígida, nós já falamos sobre isso, né? A nossa Constituição de 88 é rígida. Ah, professor, então não pode ser alterada? Pode, porém tem que seguir um trâmite mais dificultoso, que é o trâmite para aprovação das emendas. Que mesmo sendo dificultoso, nós já temos mais de 100 emendas, desde a promulgação da Constituição de 88. Então, ele, na verdade, ele tem esse aspecto, o poder constituinte derivado, de reformar, né, de modificar as regras estabelecidas na Constituição original, o chamado poder constituinte original. Ressalvadas aí as emendas, as cláusulas pétreas, né, ou a Constituição pode ser modificada, né? Então é o próprio poder constituinte originário que autoriza o trabalho do poder constituinte derivado. Esse, ao contrário do poder constituinte originário, tem uma natureza de um poder de direito, porque ele está fundamentado na Constituição, é a Constituição que autoriza, e tem como características: primeiro, ele é derivado, deriva do poder constituinte originário. É subordinado. Subordinado o quê? À Constituição, às regras traçadas pela Constituição. Uma limitação, por exemplo, olha, você pode mexer na Constituição, mas não mexe nas cláusulas pétreas. Por isso ele fica subordinado. E condicionado. Tem a mesma relação aí prevista em relação à subordinação. É subordinado e condicionado. Vocês perceberam, então? E aí a doutrina também com base, porque essa matéria é essencialmente doutrinária, né? Não tem um código definindo o que é poder constituinte originário ou derivado, é doutrinária, né? Ela estabelece que o poder constituinte derivado pode ser o reformador, poder constituinte derivado reformador, que é aquele que tem o papel de reformar, de apresentar as emendas à Constituição, e o poder constituinte derivado decorrente, que decorre da Constituição. Como o nosso modelo de Estado é o modelo de Estado federal, nós temos, o que caracteriza um Estado no modelo federal? A existência de mais de uma unidade de poder. A Constituição, então, autoriza que os Estados, e aqui também tem uma discussão dos municípios, que os Estados tenham suas próprias Constituições, né? E os municípios também, embora não se chame Constituição, se chame lei orgânica, os municípios também têm as suas Constituições. Então, o poder constituinte derivado, decorrente, nada mais é do que a possibilidade dos estados e dos municípios possuírem suas próprias Constituições. No caso do município, chama-se lei orgânica, mas a lei orgânica tem o papel de constituição dos municípios, tá ok? E aí, esse poder constituinte derivado, ele está relacionado, então, aos estados possuírem as suas próprias constituições e os municípios. Há um certo dissenso doutrinário em relação aos municípios. Alguns autores chegam a dizer que o município não teria o poder constituinte derivado decorrente, né? Mas hoje, modernamente, dada a autonomia ampla que os municípios possuem, a maioria dos doutrinadores entende que o município tem poder constituinte derivado decorrente também, tá? As características do poder constituinte derivado decorrente são as mesmas do poder constituinte derivado reformador, né? Ele é secundário, é subordinado, é condicionado, né? Até porque a Constituição do Estado
ela não poderá estabelecer nada que seja contrário à Constituição Federal, ok? Eu até fiz aqui no texto, os municípios possuem poder constituinte, então pesquise esse assunto, vocês vão ver que tem posições nos dois sentidos, mas a mais aceita embora a Constituição fale no artigo 29 em lei orgânica do município, essa lei orgânica verdadeiramente é uma Constituição dos municípios, tá bom? E aí nós temos também, aqui de acordo com a doutrina, um outro poder constituinte, chamado poder constituinte difuso, ou, que muitos chamam também de mutação constitucional. Esse é um poder que não está formalizado na Constituição. Alguns chegam a chamar de poder invisível. Vou explicar para os senhores. Poder invisível, na medida em que ele não está formalizado e ele acontece naturalmente. É uma alteração da Constituição sem alterar o texto da Constituição. É a maneira de alteração informal da Constituição. Então, como é que eu vou explicar isso para os senhores? Olha, vamos nada como explicar com a Constituição, né? Então aqui, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Já deve ter ouvido falar desse dispositivo, né? É a garantia da inviolabilidade domiciliar. A pergunta que eu faço para os senhores: o que é casa? Prefeito de proteção. A interpretação que se dá a esse dispositivo, a primeira noção que você fala, casa é onde a pessoa mora. Mas a interpretação que se dá ao termo casa, constitucionalmente, é todo o local onde a pessoa exerça a sua privacidade, inclusive o local de trabalho. Então, para o STF, o escritório, por exemplo, é casa prefeito de proteção à inviolabilidade domiciliar. Então, vejam, houve uma interpretação, uma alteração de interpretação de uma palavra, de um conceito constitucional. Um outro exemplo que a gente pode dar, isso é mutação constitucional, é uma adaptação do texto sem alterar nenhuma letra, nenhuma palavra, dando uma nova interpretação, novo sentido à Constituição, sem ser a necessidade de uma emenda constitucional. Um outro exemplo que a gente pode citar é o artigo 226, 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Eu pergunto para os senhores, como ficam as uniões homoafetivas? Pois bem, a interpretação que se dá a esse dispositivo sim, tem que se proteger a união entre homem e mulher, mas também em relação às uniões homoafetivas, sem desconhecer as uniões homoafetivas. Então eu amplio, eu não posso dizer que essa regra é inconstitucional. E sim, eu tenho que interpretá-la no sentido que o Estado deve proteger a união estável entre homem e mulher e também as uniões homoafetivas, na medida em que o artigo 3º, que nós vamos estudar no próximo semestre, que trata dos princípios fundamentais, estabelece o seguinte, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então vocês entenderam? O chamado poder constituinte difuso ou mutação constitucional é uma nova interpretação ao texto já expresso da Constituição. Eu altero a interpretação, altero o sentido sem alterar a letra da Constituição, tá? Então, até para a gente resumir tudo isso aqui, a gente pode dizer então que o poder constituinte originário, o primeiro que faz a Constituição, é a potência que cria uma nova Constituição. O poder constituinte derivado é a competência que reformula a Constituição atendidos os preceitos estabelecidos na própria Constituição. E o poder constituinte difuso é a força invisível
que altera a Constituição sem alterar o texto, né? De acordo com a doutrina, o poder constituinte difuso, ele é um poder de fato que brota naturalmente de um fato social, político, econômico, né? E se manifesta através dessas mutações, né? Eu aqui no texto que eu vou encaminhar para os senhores, né? Eu trago alguns exemplos de mutações constitucionais, né? Eu trago algumas questões também sobre esse assunto, mas acho que ficou claro para os senhores, né? É um assunto muito importante a gente entender, né? Que ao se fazer uma nova Constituição, espera-se que ela seja perene, mas também ela permita as adequações necessárias diante das mudanças sociais, que são constantes e cada vez mais rápidas, né? Então, quando você faz uma Constituição, você não imagina que amanhã ou depois surgirão novos fatos sociais que precisarão estar amparados pela Constituição. E o fato da nossa Constituição ser uma Constituição analítica, que ela trata de diversos assuntos, proporciona, então, essas constantes emendas constitucionais que a gente vê. Então, quando a gente olha aqui, mal comparando, né, a Constituição americana, ao longo de sua história, salvo engano, teve 10, 11 emendas, né? Tem 27 artigos e 11 emendas. Nossa Constituição tem 250 artigos, já teve mais de 100 emendas. Mas a gente não pode comparar. A Constituição americana é muito básica, né? E a nossa é analítica. A maioria das constituições dos países, principalmente depois da Segunda Guerra, elas adotaram esse modelo, né? São mais amplas, mais didáticas, trazendo um rol de direitos, elencando o rol dos direitos, e a nossa Constituição acompanhou essa noção. E por isso esse número excessivo de emendas, tá? Então, recapitulando, poder constituinte originário, aquele que elabora uma nova Constituição. Poder constituinte difuso, aquele que pode ser o reformador ou o decorrente. O reformador é aquele que altera, através de emendas constitucionais, observados os limites traçados na Constituição, né? E o poder constituinte decorrente é aquele proporcionado aos entes federativos de fazerem suas próprias constituições, atendidas às regras estabelecidas na Constituição Federal. E o poder constituinte difuso, que é essa mudança de interpretação, né, no sentido dos artigos da Constituição, mudança de sentido, sem alterar o texto. O exemplo que eu dei para os senhores, né, em relação à proteção da união estável, né, e outro em relação à interpretação do conceito de casa. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente encerra as nossas aulas aqui de Teoria Geral do Estado, né? Eu já encaminhei para os senhores o trabalho que está relacionado ao estudo das Constituições. Vou encaminhar um texto sobre isso para os senhores também, depois, para que os senhores tenham no material que os senhores receberam. E com isso a gente fecha o nosso plano de ensino. E como eu já disse, houve uma antecipação no nosso calendário, eu terei que lançar a nota da M2 no máximo até o dia 10, né? Porque logo em seguida serão as datas do exame, da recuperação, que é chamada de exame aqui na UMC, para a gente fechar o semestre. Os senhores devem estar recebendo as informações por parte da coordenação em relação às aulas, o retorno das aulas, provavelmente no próximo semestre. Se Deus quiser, nos encontraremos presencialmente, né? Mas, de qualquer forma, em relação à Teoria Geral do Estado, era isso que eu tinha que passar para os senhores. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção dos senhores, né? Fiquei feliz com o acompanhamento de todos, com os trabalhos. Seria muito melhor se nós estivéssemos juntos presencialmente, mas como não foi possível, foi a forma que nós encontramos para que esse semestre não ficasse perdido. Ok, pessoal? Então, boa sorte a todos e até o próximo semestre.